A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Vamos ministrar a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, eu quero fazer com todos a leitura do texto bíblico a partir do versículo de número 42. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 42. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus para que eu saiba que você achou. Inclusive, eu gostaria de falar com você que me assiste pelo youtube.com/Fernando Helves. Abra, por favor, um exemplar da palavra de Deus, ou a Bíblia de papel, ou até mesmo a Bíblia eletrônica. E se você, no momento, estiver sem uma Bíblia, ainda que seja no celular, ou seja, se você estiver acompanhando apenas no telefone celular, nós vamos disponibilizar no vídeo o versículo para que você possa fazer a leitura. Aqui na igreja, quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhos pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Amém? O milagre que nós acabamos de ver aqui, este milagre só foi feito por nada mais do que o próprio Senhor Jesus. O milagre que nós acabamos de ler, feito pelo profeta Eliseu, apenas o Senhor Jesus fez uma outra vez. Aliás, Jesus fez 2 vezes, porque em 2 oportunidades Jesus multiplicou pães. E nós vamos ver hoje na palavra que o simbolismo deste milagre aqui é muito grande, e temos inúmeros assuntos a abordar, inúmeros ensinamentos a retirar e uma revelação de Deus para nós, para as nossas vidas. Quantos creem nesta palavra, diga glória a Deus. Eu vou ler o versículo 43 e 44, e eu peço que quem está aqui comigo e quem me assiste pela internet, repita após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá, diga: porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhos pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra?
Ou seja, Deus não faz só o que a gente pede, Ele faz além. Ele não dá só a medida certa, Ele dá ao ponto de você se fartar e sobejar. Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e sua palavra. Isso, aplauda mesmo, confere com alegria, abra a boca e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora, através da pregação da Tua palavra, e sobre cada vida que Te aplaude, que Te glorifica, derrama da Tua graça, da Tua virtude e do Teu poder. Pai querido, a Tua palavra vai ser ministrada, usa poderosamente a minha vida, fala através de mim, remove os impedimentos e tudo aquilo que de alguma forma queira atrapalhar. Meu Pai, usa o Teu servo, ministra o coração do Teu povo e envia nesta hora a Tua palavra com unção, com poder, com autoridade e com revelação, e que esta palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis se sentar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero apresentar para você uma palavra que requer atenção, porque ela tem figuras de linguagem, metáforas, ela tem simbolismos, e você precisa estar atento para entender. Deus, para nos abençoar com as suas bênçãos, Ele trabalha tanto com a bênção pronta, a bênção já preparada, é quando Ele, Deus, decide nos abençoar e já dá tudo aquilo que Ele tem para nos dar, como também Ele atende um chamado, Ele atende um pedido, Ele responde uma oração e entrega tudo pronto conforme desejamos, ou como diz o Novo Testamento, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. É a bênção pronta. Mas também Deus, para nos entregar uma bênção, Ele usa os ingredientes apresentados por nós. Ele exige de cada um de nós os ingredientes, ou seja, os materiais, para que Ele, o Senhor, possa formular essa bênção, preparar essa bênção e nos entregar. O milagre que nós acabamos de ler aqui, da multiplicação dos pães, realizado pelo profeta Eliseu, é um exemplo aonde Deus entregou, multiplicando ali a bênção pronta. O pão estava pronto. Um outro milagre, para efeito de comparação, agora não feito pelo profeta Eliseu, mas pelo profeta Elias, vai nos mostrar que agora não foi uma bênção pronta, mas os ingredientes para que aquele milagre fosse realizado. Por exemplo, você está no segundo livro de Reis, ainda neste livro, mas agora no primeiro livro e não no segundo. Olha o que vai dizer aqui o capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 8. O segundo milagre que eu quero apresentar para você aqui. O primeiro, bênção pronta. O segundo, ingredientes para aprontar a bênção. Para aqueles homens, o Senhor, por intermédio do profeta Eliseu, multiplicou pães para 100 homens comer. Agora, por meio de Elias, o Senhor vai multiplicar os ingredientes para que o pão fosse preparado para o profeta, uma mulher viúva e seu filho
viesse comer. Está escrito assim, a partir do versículo de número 8. Então veio ele a Sarepta, que é de Sidom, ou seja, versículo 8, perdão. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Repara bem, um bocado de pão na sua mão. O mesmo milagre que nós acabamos de ler no livro do profeta Eliseu, também vai ser feito agora através do profeta Elias. No entanto, não o pão que vai ser multiplicado, mas os ingredientes para fazer o pão. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Bolo é o mesmo que pão, entenda como pão, tá? Senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui: apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, o que é que o Elias está dizendo para aquela mulher? Pode ir, faça conforme você fez, não vai acabar, não vai ser a última vez que vocês vão comer, porque eu garanto que dia após dia a farinha irá multiplicar, o azeite irá multiplicar. E com a farinha e o azeite, o que é que aquela mulher fazia? O pão. E todo dia comia ela, o filho e também o profeta Elias. Então, entenda bem, no primeiro caso, pão pronto. O que foi que Deus fez? Multiplicou o pão que já estava pronto. Milagre pronto. Amém? No segundo caso, Deus não multiplicou o pão já feito. Deus multiplicou os ingredientes para que aquela mulher fizesse o pão. O que eu entendo aqui? Primeiro, tem bênçãos que Deus já nos entrega pronta, tudo feito, tudo preparado. Ainda que muitas vezes eu não precise nem pedir, porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus abre a porta que Ele sabe que é melhor para mim, Deus coloca as pessoas certas na minha vida, Deus prepara tudo. Mas também, Ele em muitos casos exige que nós venhamos apresentá-lo os ingredientes, para que Ele possa fazer o milagre. Os ingredientes para que Ele possa formular a bênção que nós tanto almejamos, tanto precisamos. Que ingredientes são esses? Primeiro, ingredientes materiais. Segundo, ingredientes morais. E terceiro, ingredientes espirituais. Exemplos de ingredientes
físicos ou materiais falando. Trabalho, por exemplo. O trabalho, o esforço, é um ingrediente material que Deus usa para nos abençoar. Às vezes a oração é: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, eu quero conquistar tal coisa. Senhor, eu quero chegar em tal lugar. Para que você chegue lá, o que é que Deus vai fazer? Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai abençoar o seu esforço. Deus vai abençoar a sua dedicação. Eu vejo pessoas fazendo campanha, eu vejo pessoas fazendo inúmeros pedidos, inúmeras orações a Deus, para que Deus prospere a sua vida, para que Deus faça coisas grandiosas. A pessoa tem inúmeros sonhos, inúmeros planos, inúmeros projetos, ela quer chegar longe, só que meio-dia ela ainda está dormindo. De 7 dias na semana, ela quer trabalhar 1, 2, 3. Está entendendo? E às vezes começa a trabalhar e reclama do emprego que tem. O que tem de gente reclamando do trabalho não é brincadeira. E às vezes faz corpo mole no trabalho, não entrega o serviço da maneira que tem que entregar, não produz. É uma pessoa que, no lugar de agradecer pelo trabalho que tem e dar o seu melhor, ela acaba dando mais trabalho, mais dor de cabeça, mais prejuízo para aquele que a contratou. E depois está na igreja: ah, Senhor, como eu queria que eu ganhasse mais, como eu queria ter o bastante para fazer isso, para fazer aquilo. Ou seja, Deus está pronto para abençoar, mas Ele quer que você disponibilize para Ele este ingrediente fundamental, chamado o quê? Chamado trabalho, capacitação, entrega. Às vezes a pessoa, ela está ali na mesma função já há anos, e ela não se entrega para crescer, ela não se entrega para avançar. É uma pessoa que não busca se qualificar, ela está sempre fazendo a mesma coisa, é sempre aquele mesmo serviço. É uma pessoa medíocre. Você sabe, né, o que é uma pessoa medíocre? Tem gente que acha que a mediocridade é algo pejorativo, né? Se você chamar uma pessoa de medíocre, você está ofendendo ela, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O significado de uma pessoa medíocre significa que ela é uma pessoa que sempre faz a mesma coisa. É aquela pessoa que está na média. Medíocre vem de média. É aquele que sempre faz a mesma coisa. Trabalha há 10 anos na mesma empresa. Nunca chamou a atenção de ninguém. Por quê? Porque é medíocre. Porque sempre faz a mesma coisa. O salário só é reajustado quando o governo federal reajusta. Porque outros chegam antes dela, ou melhor dizendo, depois dela na empresa, porém se destaca, se capacita, se prepara, trabalha duro, trabalha melhor, e daqui a pouco ganha uma nova função, um aumento de salário, uma promoção, e a pessoa está sempre fazendo a mesma coisa. Não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta fazer voto a Deus, não adianta dizer que é filho de Deus, sem que haja o quê? Sem que haja trabalho, sem que haja entrega. O trabalho é um dos ingredientes materiais. Os morais também que a gente pode apontar aqui: respeito, dignidade, caráter, fidelidade para com Deus, fidelidade para com o próximo. Quando Deus olha desde o alto para nós, eu sei que acima de tudo Ele quer encontrar fé. O principal é a fé, né? O principal de tudo é a fé.
É a fé que realmente move as montanhas, é a fé que move as mãos de Deus, é fato. Mas aí Deus, Ele também vai querer encontrar na vida de cada um esse ingrediente moral, uma pessoa que se comporta com respeito, com dignidade, com caráter, uma pessoa, para resumir, que dá bom testemunho, testemunho de cristão, testemunho de servo de Deus, de serva de Deus. Essa é uma coisa que muitas vezes falta para as pessoas. Tem gente que a única coisa que diferencia ela das pessoas do mundo lá fora é o fato dela vir para a igreja, participar de uma reunião, participar de um culto. Se não fosse isso, se colocasse essa pessoa ao lado de uma pessoa mundana, se assim podemos dizer, nós não saberíamos distinguir, nós não saberíamos separar quem é da igreja e quem é do mundo. Porque por mais que a pessoa venha na igreja, tenha até fé para orar, tenha até fé para buscar, é uma pessoa que não dá testemunho de cristão. E tudo isso envolve, tudo isso é importante. Tudo isso é necessário, é um ingrediente para que Deus possa realizar o milagre. Não é só orar, não é só pedir fé, não é só usar da fé que diz ter para viver milagre, não. Tem que dar testemunhos de cristão. Honrar os contratos, honrar os negócios, honrar a palavra. Tem gente que promete uma coisa, não cumpre. Tem gente que compra e não quer pagar. Tem gente que não quer ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vejo as pessoas lamentando, chorando, questionando: poxa, pastor, me ajuda em oração, o tempo está passando, eu creio tanto, eu tenho fé. Mas às vezes as pessoas elas deixam de olhar para si, elas deixam de olhar para si mesmo, e elas não reparam que o comportamento, que a conduta, que o testemunho que estão dando não é um testemunho que condiz com a vida de um cristão genuíno e com a vida de alguém que realmente vai ser abençoado por Deus. Deus não vai abençoar uma pessoa que não dá testemunho de cristão. Amém, pessoal? Deus não vai abençoar uma pessoa assim. Outro dia, eu lia na palavra de Deus, e quando você está lendo ali, Deus vai te dando algumas coisas, né? É assim que a mensagem surge para a gente pregar. Eu estava vendo que o diabo também tem capacidade de enganar as pessoas. O diabo tem a capacidade de fazer sinais, o que a Bíblia chama de prodígios de mentira. Presta atenção nisso. Qualquer dia eu vou pregar só sobre isso. Prodígios de mentira. É algo que o diabo faz para enganar a pessoa, para ela acreditar que foi Deus, para ela acreditar que Deus abençoou. E por que o diabo faz isso? Ele faz para que a pessoa acredite que, por mais que ela não dê testemunho, que por mais que ela não seja uma pessoa fiel, temente, obediente, ela pode continuar assim, que Deus está abençoando ela, né? Porque imagina só, a pessoa não quer devolver dízimo, não paga o que deve, se relaciona com um e com o outro, a pessoa tem a boca suja, os pensamentos sujos, ainda que venha na igreja, ainda que ore, mas não honra pai e mãe, muitas vezes não respeita o marido ou a esposa que tem, leva uma vida de qualquer jeito. Só que ela faz uma oração, e aquela oração que ela faz, ou aquele pedido que ela faz é atendido, acontece. Aí o que o diabo faz? O prodígio de mentira.
Entende? Eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Para enganar a pessoa, para a pessoa achar, está vendo? Não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, que Deus não me abençoa. Deus está me abençoando. Não é porque eu deixei de ser assim, daquele jeito, que Deus não me abençoa. Deus está me abençoando. Prodígio de mentira. Obra de quem? Obra do diabo. Mas aí só permanece aquilo que é de Deus. Tem um ditado popular que diz que o diabo dá com uma mão e toma com quantas? E toma com as duas. E quando o diabo começa a tomar, porque Jesus foi quem disse, fazendo o comparativo, né? Quando ele fala do ladrão de ovelhas, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí aquele prodígio de mentira, aquilo que a pessoa acreditou que foi Deus que havia dado, feito pelo próprio diabo, o diabo vem e rouba tudo da pessoa. Por quê? Porque falta o ingrediente moral. Falta o ingrediente moral. Minha gente, eu falo sempre, o cristão, ou o crente, ou o evangélico, assim como nós, não somos melhores do que ninguém. Ou pelo menos, não devemos nos sentir melhores do que ninguém. Entende? Não deve ter altivez de espírito, soberbo por conta disso. Mas a gente tem que se comportar melhor do que os outros. O que cabe a uma pessoa do mundo, não cabe a nós. O que cabe a uma pessoa que ainda que seja da sua família e que para ela é natural se comportar daquele jeito, não cabe a nós. Nós temos um livro de regras chamado Bíblia, que é rígido. Nós temos uma constituição que é rígida, chamada Palavra de Deus. Nós temos uma lei, ainda que não estejamos debaixo da lei, mas da graça. Mas a Palavra de Deus, ela também é lei. Quem concorda que a Palavra de Deus é lei? E lei foi feita para ser o quê? Cumprida, e não revogada ou questionada. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e percebemos o quê? Que elas não entendem dessa forma. Aí acham que podem levar a vida do jeito que bem entende. Além dos ingredientes materiais e morais, tem também os ingredientes espirituais, que é a oração, o jejum, a meditação na palavra, o exercício da fé. Tudo isso Deus requer para operar um milagre em nossas vidas. Os propósitos de orações que nós temos que fazer. Quantas vezes, pessoal, quantas vezes eu obtive respostas de Deus fazendo propósitos de orações. Orando, por exemplo, 40 vezes à meia-noite, 40 vezes 3 da manhã, orando 21 vezes no altar da igreja, jejuando durante 21 dias, durante 40 dias, fazendo jejuns absolutos, o jejum total, o genuíno, o verdadeiro, de 48 horas, de 24 horas, fazendo jejuns, por exemplo, com propósito, ficando a pão e água 3 dias. Quantas vezes eu já fiz isso e pude ver acontecendo ali, Deus fazendo ali, conforme eu orei, conforme eu pedi, da maneira que no qual eu falei ali de joelhos dobrados, ou em pé mesmo, porque eu já disse aqui que Deus não se importa com a posição do corpo. Quando Deus vai olhar, Ele olha para onde?
Ele olha para o coração, né? Se a pessoa está em pé, se ela está deitada. Sei que a oração de joelhos é poderosa, mas Deus não está interessado na posição do corpo, Deus está olhando para o coração da pessoa. E quantas vezes eu orei, e gente, Deus fez ali, do jeito que eu o pedi, ou mais do que eu pedi. Por quê? Porque a Ele foi apresentado o ingrediente do milagre: o sacrifício, a renúncia, a oração, o jejum e a fé. E Deus faz. Amém? Deus faz. Então, da mesma maneira que para fazer pão precisa de massa, farinha de trigo, precisa de água, por exemplo, vamos fazer um pão bem simples: trigo, água, sal e fermento. Um pão bem simples. Mas tem que ter pelo menos essas 4 coisas, sim ou não? E você pode usar óleo na gordura, porque o pão precisa de algum tipo de gordura, ou manteiga, ou óleo, ou azeite. Vamos usar o óleo, que é mais em conta. Então, precisa dos ingredientes. Nós também temos que chegar para Deus, e eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer hoje, e dizer assim: Senhor, eu quero o pão. Vai pegando a visão. Eu quero comer do pão. Eu quero o milagre. Vai ter momentos que Deus vai pegar o pão e vai te dar. Amém? Vai ter momentos que tu vai ter que chegar com o trigo, com a água, com o sal, com o fermento, com a gordura. Ou seja, tu vai ter que chegar com o teu trabalho, com o teu esforço, com a tua dedicação. Senhor, eu vou trabalhar duro, Senhor. Vou trabalhar forte, vou trabalhar pesado. Vou confiar no Senhor, mas eu vou fazer a minha parte. Não vou me limitar, não vou me deixar abater pelas dificuldades. Eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu vou dar testemunho de servo de Deus. Eu vou ser um crente de verdade. O pessoal vai dizer que eu sou cristão, não é porque eu vou para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, não. O pessoal vai dizer que eu sou cristão porque vão perceber em mim que eu sou cristão de verdade. Eu vou dar testemunho aonde eu moro, no condomínio que eu moro, na rua que eu moro, na minha família. Os meus familiares serão os primeiros a reconhecer que eu sou cristão, não porque eu digo que sou, mas porque eu me comporto como um. Entende? O pessoal lá no teu bairro sabe que tu é da igreja, sabe que tu é um homem de Deus, que tu é uma mulher de Deus. O pessoal da tua família te respeita como um cristão, e esse respeito só vem quando? Quando dá testemunho. Quando você realmente se comporta como um servo de Deus. Você sabe que você está no caminho certo quando você chega num lugar, até mesmo na família, e estão ali falando piada suja, estão ali vendo o que não deve, estão falando o que não deve, aí você chega e eles te respeitam. Eles param de falar, eles param de ver, sabe por quê? Porque você é cristão. E aí eles respeitam, por quê? Porque eles estão reconhecendo que você é cristão. Se acontece o contrário, a pessoa não está nem aí com a tua presença. Vou te contar, viu? É porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Isso é o quê? É o ingrediente moral. Não que você tem que ser moralista, né? Mas você tem que ter aquele moral. Eu sou servo de Deus e eu tenho moral para dizer que eu sou servo de Deus. Eu tenho um testemunho. Ninguém pode chegar aqui e apontar o dedo na minha cara e ter do que me acusar. Ninguém pode chegar aqui e dizer que eu sou um na igreja e fora da igreja eu sou outro. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, repara bem, se o pastor dele soubesse quem ele é, né?
Antes de ontem eu conversava com um pastor da Paz e Vida, um colega meu de outro estado, e ele chegou para mim e disse assim: pastor, as filhas da irmã vieram falar dela aqui para mim, pastor. O senhor acredita? As filhas, pastor? O que foi que aconteceu, pastor? As filhas da irmã são adolescentes e elas não aguentavam mais o comportamento da mãe e vieram me pedir ajuda para mim conversar com a mãe delas, porque elas não estavam mais aguentando o comportamento da mãe delas, porque elas diziam assim: pastor, eu não sei o que é que acontece, porque a minha mãe, o único lugar que ela sai é para cá, é para a igreja. E quando ela está em casa com a gente, ela se comporta como se nunca tivesse servido a Deus. Agressiva, palavrões, e etc, e etc. Está entendendo, pessoal? É isso. É isso que acontece. É isso que a gente tem que parar para pensar. Às vezes a irmã vem na igreja, dá glória a Deus e aleluia, mas só o marido dela sabe o que passa em casa com o comportamento dela. E às vezes é o contrário, né? Às vezes o irmão está ali na igreja dando glória a Deus e aleluia, mas a mulher do camarada, sofre na mão dele, porque ele tem que mudar, ele tem que melhorar. Então, falta também isso, o ingrediente moral, pessoal. O caráter, o respeito, a boa índole, o compromisso, comprou, pagou. A pior coisa que eu vejo é um crente que compra e não paga o que deve, dá calote nos outros. Entende? Está com o nome aí sujo em tudo que é canto, cheque volta, SPC, Serasa, banco batendo na porta, a financeira encostando lá com o oficial de justiça, o reboque para levar o carro fora, em tempo de ser preso, porque o veículo está todo irregular. O que tem de carro irregular em todo lugar desse país não é brincadeira, e carro de crente. O pessoal anda escondido, sai de casa pedindo livramento a Deus, porque sabe que se parar na blitz era uma vez. O carro está tão errado que não vale a pena nem pagar mais. Amém, pessoal? Ô pastor, não fala assim, porque às vezes é a condição financeira, e etc, e etc. Do mesmo jeito está errado. Sabe por quê? Jesus ensinou que antes de edificar uma casa, tem que fazer a conta dos gastos. Sim ou não? Jesus ensinou. Se endividou, a culpa agora é de quem? É de quem? Porque comprou. Jesus disse: antes de edificar a torre, faça a conta dos gastos para saber se vai ter como pagar, para depois não ser humilhado, para depois não passar vergonha. É ou não é? Não, compro, devo, não nego, pago quando puder. Foi o diabo que inventou isso aí. Foi Satanás que inventou isso aí. Foi ou não foi? Foi o diabo. O diabo é profissional em criar esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, é isso. A pessoa faz o cartão, parcela a compra, não paga. Daqui a 5 anos, a empresa é obrigada a tirar o nome, né, lá do sistema de proteção ao crédito. E é isso, e aí vai. Não, pessoal, não é assim, não é assim que funciona. Pode ser para quem é do mundo. Quem é do mundo, quem é mundano, quem não tem temor de Deus, isso aí vale, cabe, isso aí cabe, combina. Mas com cristão não, com servo de Deus isso não combina. E como eu acabei de falar, os ingredientes espirituais: oração, jejum, palavra, voto, compromisso com Deus, dedicação, entrega, exercício da fé. Aí Deus, pega tudo isso e Ele prepara o quê? Ele prepara o pão e Ele te abençoa.
Amém? Quem crê nisso, diga amém. Então diga: Deus vai me abençoar. Eu falei para você que só Jesus tinha multiplicado pães, né? Então vamos mostrar aqui, ó. João 6. João 6. Memorize esses 3 ingredientes: materiais, morais e espirituais. João 6, versículo de número 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos o que, pessoal? Pão, para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia que fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? O que é isso para tantos? O suficiente, porque na mão de Jesus, o pouco ele multiplica. Versículo de número 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. É incrível, né? O Elias multiplicou farinha e azeite para 3, né? Ele, a mulher e o filho da mulher. O Eliseu para 100 homens. E Jesus, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Diga glória a Deus. Então, para a gente encerrar e você pegar a visão do que eu quis te ensinar nesta tarde, vai ter momentos que Deus vai te entregar o pão prontinho, porque é da vontade dele. Tem coisas que não precisa você orar, não precisa você pedir. Deus quer dar, e ele vai lá e dá. Amém, pessoal? E tem momentos não, tem momentos que Deus requer o ingrediente do milagre. E hoje eu falei para você dos ingredientes materiais, morais e espirituais. Coloque-os todos diante de Deus, e Deus vai preparar um grande milagre para realizar na sua vida. Assim seja. Amém? Recebe a palavra? Fica de pé, por favor. Você que me assiste também recebe a palavra? Fica de pé, você aqui na igreja e você que me assiste, Deus te abençoe grandemente. Deus tem um milagre para você. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.